Ei, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biologia? Então, faz o print da tela aí. Muito bem. Eu escolhi hoje falar sobre ciclos reprodutivos para vocês, para facilitar a aprendizagem da reprodução dos vegetais, tá? E depois a gente começa a falar dos vegetais, tá legal? Então vamos lembrar o seguinte, lá na aula passada dos vegetais eu falei com vocês a respeito dos gametófitos e dos esporófitos. Então aqui ó, os ciclos reprodutivos, eles levam em consideração o gametófito e o esporófito. Quem são esses indivíduos? O gametófito é o indivíduo haploide produtor de gameta, então ele é N, tem ploidia N, que significa... Muito bem, a ausência dos pares de cromossomos homólogos. O esporófito, ele é produtor de esporos, tem ploidia 2N, então ele é diploide, significa presença dos pares de cromossomos de homólogos, certo? Como que se dá esses ciclos reprodutivos? Eles são ciclos reprodutivos que não são só dos vegetais, eles servem para todos os seres vivos e são ciclos reprodutivos sexuados. O que significa isso? Fusão de material genético. Se ocorre fusão de material genético, significa que tem produção de gametas, porque para ocorrer a fusão eu preciso da fecundação. E a fecundação só é possível com a produção de gametas, ok, gente? E esse ciclo, basicamente dizendo, é o seguinte: o gametófito, ele vai originar o esporófito, o esporófito vai originar o gametófito. Mas vamos ver como que isso vai acontecer de 3 formas diferentes, tá? A primeira forma é essa daqui, ó. Haplobionte aplonte. O que significa? Haplobionte, um único indivíduo adulto. Aplonte, esse único indivíduo adulto, ele tem ploidia N, ou seja, ele é haploide, ele não tem os pares de cromossomos homólogos, correto? Como que acontece esse ciclo? Então vamos lá, só tem um indivíduo e esse indivíduo é N, então só pode ser quem? O gametófito. O gametófito é produtor de gametas. Ano passado eu falava para vocês, não coloquem como objetivo da meiose a produção de gametas, vocês se lembram? Por quê? Porque a meiose, ela reduz a metade o número de cromossomos. Então, qual é o principal objetivo da meiose? É a manutenção do número de cromossomos da espécie. Aqui, olha, como o indivíduo é haploide, como que ele vai fazer meiose para produzir gametas? Ele vai produzir gametas com ploidia N sobre 2 e isso não existe. Então ele tem que produzir gametas por mitose gamética, tá vendo? Então ele vai produzir os seus gametas por mitose gamética. Os gametas vão fazer a fecundação. E aí uma observação aqui, que eu coloquei esse gametófito produzindo tanto gametas masculinos quanto gametas femininos. Gente, são algas e fungos que realizam esse tipo de reprodução. Então nós vamos ter gametófitos de duas formas. Os monóicos, como esse caso aqui, aquele gametófito que vai produzir o gameta masculino e o feminino, ou os dioicos. O que são os dioicos? Eu tenho um indivíduo que é masculino, produz gametas masculinos. O indivíduo que é feminino e produz gametas femininos. Nesse caso, quando eles são monóicos, não ocorre autofecundação. Vocês se lembram disso, tá? Apesar de eu estar desenhando isso aqui para vocês. É só didaticamente falando. Por que não pode haver autofecundação? Por causa da diminuição da variabilidade genética. E evolutivamente falando, isso não é viável para nenhum ser vivo, ok? Então, produziu os gametas, ocorreu a fecundação desses gametas, originou então uma célula ovo zigoto 2N. Essa célula ovo zigoto 2N, ela vai originar um gametófito, só que o gametófito tem ploidia N. Como que isso vai acontecer então? Nós vamos ter um processo chamado meiose zigótica. Então eu produzo o zigoto agora, que é 2N, eu vou dividi-lo meioticamente, vão produzir as células que vão originar o gametófito haploide. Então essas células são haploides, elas vão germinar
e originar os gametófitos haploides. Ficou claro, pessoal? Então vamos para o segundo ponto, segundo ciclo. O segundo ciclo, ele é haplobionte-diplonte. Haplobionte, vocês já sabem o que significa. Haplobionte significa um indivíduo adulto apenas, assim como esse. Mas olha a diferença. Esse indivíduo era haploide. Agora nós temos o indivíduo diploide. Vocês estão se reconhecendo nesse ciclo? Pois é. Eu coloquei aqui indivíduo 2N, ok? Esse indivíduo 2N não necessariamente vai ser sempre o esporófito. Pode ser que sim, se tratar de fungos e de algas. Se tratar dos animais, nós somos o indivíduo diploide. Mas os nossos gametas, eles são haploides. Então, lá nos ovários, nos testículos, ocorre a produção de gametas a partir da divisão celular meiose, correto? Então, esse indivíduo, que é 2N, vai produzir os gametas através da meiose gamética. Produzir os gametas, lembra que aqui a gente tem indivíduos também dioicos, ok? Esses gametas, eles vão se fecundar, então o macho fecunda o gameta feminino, ocorre a fecundação e origina a célula ovo zigoto diploidia 2N. 2N é igual a 2N, então não tem problema. Eu vou ter mitose zigótica e eu vou formar esse indivíduo adulto. Nós, animais, além de algas e outros fungos, reproduzimos desta forma. Tranquilo, né? Lá nos ovários e testículos, produção dos espermatozoides N, ovócitos N, ocorre a fecundação 2N. Desenvolve numa criança 2N, indivíduo adulto apenas diploide. Facinho, não é? Então vamos para o terceiro e último. É o haplodiplobionte. Vixe, ficou complicado? Não, claro que não. É a junção desses dois ciclos. Então agora eu tenho um indivíduo que dois indivíduos. Um indivíduo que vai ser haploide e um indivíduo que vai ser diploide. Então eu tenho dois indivíduos adultos. Esses dois indivíduos, um terá haploidia N e o outro terá haploidia 2N. Então aqui eu tenho o gametófito e o esporófito. O esporófito sempre vai ser diploidia 2N. O gametófito vai ser sempre diploidia N, correto? Então vamos lá. O gametófito é o produtor dos gametas. Então ele não pode produzir gametas por meiose. Logo ele vai produzir gametas por mitose gamética. Produzir os gametas N por mitose, vai ocorrer então a fecundação. Ocorreu a fecundação, originou um zigoto diploidia 2N. Esse zigoto, ele vai sofrer mitose zigótica e originar um esporófito 2N. Esse indivíduo esporófito 2N, ele vai produzir esporos, porque esse indivíduo 2N vai originar esse indivíduo N. Esse indivíduo N vai originar esse indivíduo 2N. Então, esse indivíduo 2N não pode diretamente originar o gametófito, que é N. Então, ele precisa sofrer meiose para formar os seus esporos. Sofrendo a meiose, os seus esporos apresentam ploidia N. Eles são haploides. Agora, eles podem germinar e produzir os indivíduos N, que são os gametófitos. Só relembrando, o gametófito produziu o esporófito, o que ocorreu? Qual foi o fenômeno ocorrido aqui para que eu produzisse, a partir de um indivíduo haploide, um indivíduo diploide? Isso aí, a fecundação. Então, a partir da fecundação dos gametas, eu origino uma célula 2N. Essa célula 2N, então, ela sofre a mitose e vai originar o indivíduo 2N, ok? Aqui, quem é que são os indivíduos, os seres vivos que reproduzem por esse tipo de ciclo reprodutivo?
outras algas, outros fungos e os vegetais. Ou seja, algas e fungos nós temos representantes para os 3 ciclos, correto? Os animais são haplobionte, diplonte e os vegetais haplodiplobionte. Anota aí, pessoal, esse ciclo ele também é muito conhecido por alternância de gerações. Esse nome explica, não explica? Porque olha só, eu vou alternar na geração gametofítica e a geração esporofítica. Então, nós vamos ter uma alternância de gerações adultas, de indivíduos adultos. Esse indivíduo adulto N, esse indivíduo adulto 2N. E aqui a gente tem uma outra particularidade. No início eu falei, é reprodução sexuada, tá aqui, ó. Produz gametas, mas o ciclo alternância de gerações ou haplodiplobionte, ele produz uma etapa que tem a reprodução assexuada. Ele possui, né, uma etapa que tem a reprodução assexuada. Então, qual que é a etapa da reprodução assexuada? É essa daqui, ó. É a etapa do esporófito. Então, a etapa esporofítica, que produz o gametófito, ela vai ser assexuada. Aí, ó, foi produção de esporos e os esporos simplesmente germinam e originam o gametófito. A fase gametofítica, que é essa aqui do gametófito originando o esporófito, é a fase sexuada do ciclo haplodiplobionte, tá? Porque tem a produção de gametas, fecundação. Então, eu tenho a reprodução sexuada que a gente conhece como fusão de material genético. Beleza, gente? Na hora que a gente for estudar os ciclos reprodutivos dos vegetais, que reproduzem por alternância de geração, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar dessa aula e vai facilitar tudo aí na cabeça de vocês. Beleza? Então, tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.